Sejam todos bem-vindos ao nosso curso. Eu sou Cida Sardinha e, inicialmente, gostaria de fazer duas colocações importantes para que alcancemos bons resultados neste processo de aprendizagem. A primeira é deixar claro que o nosso objetivo aqui não é formar especialistas em finanças públicas. E a segunda refere-se essencialmente a entendermos que ter um projeto financiado não será o suficiente para termos um resultado de sucesso. Para isso, é preciso que você conheça, ainda que basicamente, os meandros para se gastar tais recursos. Assim, será esse o nosso principal propósito, levar até você termos como empenho, limite de empenho, natureza de despesa, licitação, despesas correntes, etc. Posto isto, daremos início ao nosso curso, que neste módulo está estruturado da seguinte forma: noções básicas sobre o orçamento, formas de ingresso dos recursos extra-orçamentários e, por fim, uma síntese do assunto explanado. Começamos com o nosso primeiro questionamento. Orçamento público, o que é? Para responder a esta questão, consultamos dois autores. O primeiro, Aliomar Balieiro, define o orçamento como sendo ato pelo qual o Poder Legislativo prevê e autoriza ao Poder Executivo, por certo período e em pormenor, as despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e outros fins adotados pela política econômica ou geral do país, assim como das receitas criadas em lei. Já o segundo autor, Sanches, numa definição mais resumida, define orçamento como sendo um instrumento de caráter múltiplo, político, econômico, programático e financeiro. Nos dois conceitos, vamos entender o orçamento como uma ferramenta gerencial. Os pressupostos legais. Enquanto ferramenta gerencial do planejamento, pode-se afirmar que o orçamento público é uma lei que estima receitas e fixa as despesas para um determinado período de tempo. Esse período de tempo é chamado de exercício financeiro, que aqui no Brasil refere-se ao ano civil, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Mas onde começa essa lei? Qual a sua base legal? Lá pelos anos de 1964, o então presidente da República sanciona a Lei 4.320, que estatui as normas gerais de direito financeiro para elaborar o orçamento federal. Mais tarde, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, encontraremos referência ao orçamento no artigo 165, que atribui ao Poder Executivo a responsabilidade pelo sistema de planejamento e orçamento. A partir da Constituição Federal de 1988, o orçamento passa então a ser uma ferramenta de gestão obrigatória para o governo federal. Mais recentemente, no ano de 2000, é sancionada a Lei Complementar 101, que estabelece normas de finanças voltadas para a responsabilidade fiscal. Como estamos falando de um instrumento de planejamento, o orçamento segue uma sequência de etapas a serem cumpridas como parte do processo orçamentário. É o chamado ciclo orçamentário, que é composto pelos projetos de lei que têm sua iniciativa no Poder Executivo. São eles o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. O PPA, ele define as prioridades do governo por um período de 4 anos. A LDO estabelece metas e prioridades para o exercício financeiro subsequente. E a LOA estima as receitas e autoriza as despesas para o exercício financeiro. Bem, ainda pensando no orçamento enquanto documento de caráter legislativo, temos os princípios norteadores do processo de elaboração, execução, aprovação e controle. Então, vamos conhecer os princípios orçamentários. Existem aproximadamente 15 princípios, escolhemos alguns com suas respectivas definições. Lembrando que no seu material didático estarão as demais definições. O princípio da anualidade nos diz que as previsões de receitas e despesas devem referir-se sempre a um período limitado de tempo.
o da legalidade, as leis orçamentárias deverão ser aprovadas pelo Poder Legislativo. O da exclusividade, o orçamento deve conter apenas matéria orçamentária, não devendo tratar de assuntos estranhos à previsão de receita e à fixação de despesa. O princípio da clareza define que o orçamento ele deve ser elaborado de modo a possibilitar sua fácil compreensão. O da publicidade define que o orçamento deve ser elaborado de forma clara, completa, ordenada e autoexplicativa, de modo a possibilitar sua fácil compreensão. O da unidade deve existir apenas um orçamento e não mais que um para cada ente público, dentro do exercício financeiro. O princípio do equilíbrio nos diz que o orçamento público deverá manter equilíbrio financeiro entre a receita e a despesa pública. O princípio do orçamento bruto define, pela utilização de rubricas de receitas e despesas, pelos seus valores brutos. E, por fim, o princípio da universalidade nos diz que o orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas referentes aos poderes do Estado. Enquanto os princípios orçamentários norteiam a elaboração do orçamento, os critérios de desempenho deverão nos orientar na execução do recurso público. São eles: eficiência, que é a capacidade de um processo converter insumos em produtos; a eficácia, que é o cumprimento das metas; a efetividade, que é o impacto em favor do público-alvo; e a economicidade, que são recursos financeiros geridos de modo adequado para que se obtenham os maiores benefícios pelos menores custos. Agora, vamos falar um pouco sobre a composição da despesa pública. A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para custear os serviços públicos. Estão classificadas em correntes, aquelas onde os gastos são realizados com a manutenção dos serviços públicos. Exemplo: material de consumo, contratação de terceiros, etc. E de capital, são as despesas que auxiliam na aquisição de um bem de capital. Exemplo: aquisição de bens imóveis, material permanente, etc. Para a execução de ambas as despesas, será preciso atenção para dois elementos importantes: o crédito orçamentário, que se refere quanto está previsto no orçamento, e o recurso financeiro, que refere-se aos limites de gastos aprovados pelo Congresso. Além desses dois, existe um terceiro elemento, não menos importante, que é o limite de empenho. O que quer dizer isso? Aprovada a Lei Orçamentária Anual, o governo publica o decreto com a programação orçamentária e financeira para o exercício corrente. Esse decreto estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo e abrange a autorização de empenhos mensais e globais. No nosso caso, enquanto instituição de ensino, o limite para empenho é determinado pelo Ministério da Educação. Isso significa que, mesmo tendo crédito orçamentário num dado item, a universidade só poderá empenhar uma despesa reconhecida se tiver limite de empenho autorizado pelo MEC para determinado mês. A partir daqui, vamos tratar do principal objeto do nosso curso, os recursos extra-orçamentários. Ou seja, aqueles recursos financeiros de caráter temporário e que não integram a Lei Orçamentária Anual. Imagino que tenha surgido uma dúvida na sua cabeça, mas vamos esclarecê-la. Se a Lei Orçamentária Anual disciplina todas as ações do governo federal, como é que os ingressos extra-orçamentários não integram essa lei? Vou esclarecer. Eles não integram a lei do receptor, e sim a do credor. Trocando em miúdos, o recurso sai da lei orçamentária do financiador, sendo creditado para o financiado como recurso extra-orçamentário. E como ocorre o ingresso desses recursos extra-orçamentários? A partir dos projetos idealizados por docentes e pesquisadores que são submetidos aos órgãos de financiamento, ou ainda através de projetos formalizados pela instituição para arrecadação de receita própria.
Vale salientar que durante todo o curso estamos tratando de recursos financeiros provenientes de projetos financiados por órgãos externos ou receita própria. Finalizado este primeiro módulo, elaboramos uma síntese dos assuntos explanados até aqui. A lei orçamentária disciplina todas as ações do governo federal. Ingressos extra-orçamentários são recursos financeiros de caráter temporário e não integram a lei orçamentária anual. As principais formas de ingresso dos recursos extra-orçamentários nas IFES se dão através dos projetos apresentados aos órgãos de financiamento. O ciclo orçamentário é composto pelos projetos de lei que têm sua iniciativa no Poder Executivo, a saber, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Os princípios orçamentários norteiam a elaboração do orçamento, enquanto que os critérios de desempenho orientam a sua execução. Os elementos de despesa têm por finalidade identificar, através de codificação do plano de contas do CIAF, as despesas, que podem ser classificadas em correntes e de capital. O exercício financeiro é o período correspondente à execução orçamentária. No Brasil, coincide com o ano civil, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Para a efetivação do gasto, é necessário que haja limite orçamentário e limite financeiro. Ou seja, a execução do recurso se dá de forma casada. Obrigada pela atenção. Nos encontraremos no próximo módulo para darmos continuidade ao nosso curso.